Olá a todos e muito obrigado, Igor, por esse seu lindo comentário. Eu tenho uma dúvida: só tem Israel, que é um país judeu? Tem outro país constituído por maioria de judeus? Sim, tem mais um país só, que eu saiba. Esse país é um país muito distante, chamado Brasil. Já ouviu falar? Eu tô falando sério. Se você for brasileiro mesmo, e principalmente se você estiver vindo do norte ou nordeste do Brasil, seja da Bahia, do Ceará, de 7 cidades do Maranhão, por que você acha que os seus bisavós estão enterrados em terra crua? Quer dizer, em vez dele ter sido levado para o cemitério dentro do caixão e enterrado com o caixão e tudo, sem passar por banho ritual e com todas as roupas mais bonitas, coisa e tal, como fazem aqui em São Paulo e no sul do Brasil, as pessoas do norte e nordeste do Brasil, elas são enterradas com uma mortalha, que é um pano feito de linho ou com uma roupa de algodão hoje, porque não tem linho no Brasil, só tem um tipo de chia, outro tipo de linho, com botões que são costurados com mais espaço entre um e o outro. A roupa geralmente é branca. Eles são levados para dentro do cemitério no corpo, nessa mortalha, e são tirados do caixão e colocados diretamente em contato com a terra. Exatamente como fazem os judeus, com a cabeça sempre para o leste ou para o oeste. Mas não há o caso, o cemitério inteiro, todas as cabeças são para um lado só, no norte e nordeste do Brasil inteiro. Também nessas mesmas comunidades, no Maranhão, na Bahia e em tantos outros lugares, as pessoas nunca varrem a sujeira para fora pela porta da frente, mas eles juntam a sujeira e jogam no lixo, e do lixo levam a sujeira para fora. Também as mesas são com gaveta, as pessoas não dormem nunca com os pés voltados para a porta. Enfim, eles não sabem que são judeus por causa da Inquisição, ou a maioria sabe sim. É o costume dos antigos. De onde vem esses costumes? Vem de Israel, do povo de Israel. Então, há um país, outro além de Israel, cuja maioria é judia, Brasil e Argentina são os maiores exemplos. Aqui no Brasil, é praticamente todo mundo judeu. Agora, sobre um país judaico, quer dizer, um país onde se guarda o sábado, onde é proibido criar porcos, onde as leis judaicas predominam, se é só em Israel, sim, é só em Israel, e é assim que tem que ser. Porque ao contrário de todos os cristãos, ao contrário de todos os muçulmanos, nós não somos expansionistas. Deus tirou o povo de Israel do Egito, quando nós éramos escravos, e Deus prometeu para Moisés e para o povo, através de Moisés, a terra sagrada, a terra onde nós iríamos servir a Deus. E nós existimos única, exclusivamente e totalmente para servir ao Eterno. E o Eterno quer que nós trabalhemos por Ele em Israel. Então todas as famílias judias do mundo inteiro tem seus filhos, netos, primos, sobrinhos, tem pessoas que moram em Israel, porque é nossa obrigação habitar na terra de Israel. E ninguém deixa de fazer isso. E os judeus mais ricos, e que já têm uma tradição familiar, que vivem fora do Brasil, quando morre, e quem trabalha em companhia aérea sabe muito bem disso, quando morre, o corpo ele é lavado aqui, é colocado num caixão aqui, é levado de avião e enterrado na terra de Israel. Chegando lá, em Israel, como fazem também na Bahia, no Ceará, em todo o nordeste brasileiro, ele é tirado do caixão, é envolvido numa manta, quando é um homem, que é um chamado taleda, e é enterrado em terra crua, assim como fazem os judeus do norte e nordeste do Brasil. Por onde o cadáver passa, ou na casa do falecido, da família do falecido, os relógios são parados, como fazem no Brasil, e os espelhos são cobertos, como fazem aqui no Brasil. Então, Brasil e Israel são os dois maiores centros de maioria judaica do mundo. Vale a pena lembrar, então, mais duas curiosidades. Abraão, que foi o primeiro judeu, ele teve Isaac, isso todo mundo sabe da Bíblia. Isaac teve Jacó, que após a briga com o anjo, ele mudou o nome dele para Israel. E no final da vida ele mudou o nome dele para Yeshurun. Mas Israel foi o nome do filho de Isaac, neto de Abraão, durante a maior parte do tempo da vida dele. E o nome Israel, ele é a composição do nome dos 3 patriarcas e as 4 matriarcas. Porque nós temos Abraão, Isaac e Jacó,
Sara, Lea, Rebeca e Lea. E em hebraico, Abraham, Yitzhak e Yaakov, Sara, Lea, Rivka e Rachel. E na palavra Israel, em hebraico, você tem as iniciais de cada um desses nomes. Então, na verdade, quando ele mudou o nome dele, ele assumiu no corpo dele as almas dos 3 homens e das 4 mulheres. Então, também por isso, a terra chamada Israel, justamente como uma continuação, porque o próprio Deus fala, eu tirei os filhos de Israel do Egito para me servir na terra que eu prometi a vocês, na época chamada Terra de Canaã. Mas eu já mostrei em outros vídeos que também tem o nome Terra de Israel na Bíblia, em código, de forma de Kabbalah. Mas eu mostrei isso em vídeo recentemente, é só olhar aqui que você vai encontrar. Então, nós não temos uma política como tantas outras religiões estar dominando, chamando os outros de bárbaros, porque nós vamos salvar a sua alma. A gente não tem essas besteiras. A gente chama o próximo, como nós mesmos, de forma genuína. Vou até dar um exemplo aqui que você vai gostar muito. Ontem eu estava no supermercado e uma mulher estava me falando, olha, eu vim de uma cidade, acho que era Satuba que ela falou, começou a conversar comigo. E no final da fila do supermercado, ela perguntou, onde tem uma igreja por aqui? E eu, na hora, como uma pessoa que gosta de tratar bem estrangeiros, falei, olha, tem uma igreja aqui, na Avenida Brasil, com a Avenida Europa, a 6 quarteirões aqui, outra aqui na Paulista, com a Rua Augusta, ou com a Bela Sintra? Com a Bela Sintra, desculpa, mas para ela eu falei a palavra certa. E tem outra na Alameda Franca, eu falei para ela as 4 igrejas mais próximas que tinha daqui. E nisso ela me perguntou, legal, mas assim nessa hora, eu vou demorar 1 hora andando, a que horas começa o culto de cada uma dessas igrejas? Eu falei, olha, isso eu já não sei, porque eu não sou cristão e eu nunca nem entrei em nenhuma delas. Mas essas são as igrejas mais próximas que você pode ir indo. Numa você pode, de repente, perguntar o horário do culto da outra. E ela me perguntou, poxa, você nem é judeu e você quer me ajudar com achar a igreja certa para mim? Eu, sim. Eu não sou cristão e eu amo o próximo como eu mesmo, porque eu sigo a Bíblia. E assim Deus manda fazer. Então agora eu pergunto para você, ouvinte, que está vendo esse vídeo. Você conhece a sinagoga do seu bairro? Se um judeu te parar numa fila de supermercado e te perguntar pela sinagoga mais próxima, você vai saber responder? Ou de repente você vai falar, eu não sou judeu, não me interessa. Fica aí Eu queria saber se isso seria recíproco. Se um judeu necessitado desse assunto seria ajudado da forma como eu ajudei ontem uma católica. Tá aí, respondi suas perguntas e lancei uma pergunta para todo mundo. Quero ver quem responde.